Shalom, queridos, boa noite. Estamos aqui para mais um Shabbat e eu quero agradecer por você estar aí acompanhando a gente online e quero convidá-lo a orarmos nesse momento para começar o nosso tempo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, porque mais uma semana, mais um ciclo, o Senhor tem nos concedido e nos dado vitória, graça, bondade e misericórdia. Nessa noite nós queremos te pedir perdão dos nossos pecados, pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras que nos fez incorrer em pecado. Isso nos distancia da tua glória, nos torna vulnerável ao nosso inimigo, tira-nos a direção do teu Espírito, e qualquer pessoa nesse estado é uma pessoa que está simplesmente caminhando sem destino na terra. Então nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, lave-nos no sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Pai, de posse do teu perdão, nós tomamos a autoridade que é no nome de Jesus e determinamos que a voz do Espírito Santo é a única que será ouvida nessa noite. Pai, que a nossa consciência consiga ser tocada pelo teu Espírito, que a nossa mente absorva o conteúdo, para que nós possamos sair daqui com a mente renovada, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Obrigado por tudo, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos no ano de 2020, e no ano de 2020 nós estamos caminhando debaixo de uma palavra de que 2020 é o ano do aumento do governo do Senhor. E nesse ano nós estamos, a cada mês, absorvendo um princípio. É como se nós estivéssemos construindo uma ponte, que até dezembro nos levará a ter a consciência do aumento do governo do Senhor na nossa vida. No mês de janeiro, nós estudamos que para que haja o aumento do governo do Senhor na nossa vida, nós precisamos eliminar da nossa vida os obstáculos que impedem o aumento do governo do Senhor e que destrói a nossa eficácia contra o inimigo. Trabalhamos todo o mês de janeiro a partir de alguns aspectos que deveríamos deixar, como legalismo, é algo que tem a motivação errada, tem a estrutura de agradar a Deus, mas a motivação errada. E isso faz com que nós percamos a nossa eficiência contra o inimigo, isso faz com que o aumento do governo do Senhor na nossa vida seja impedido, porque estamos fazendo até coisas boas, mas não estamos fazendo a coisa certa. Depois vimos que é preciso abandonar um estilo de vida que nos leva a não pensar e nem agir corporativamente. E aprendemos sobre caminhar de forma coletiva, trabalhar de forma coletiva e pensar nos outros e em todos ao mesmo tempo. Também vimos que prioridades erradas na edificação do reino nos fazem perder o aumento do governo do Senhor na nossa vida e a eficácia contra o inimigo. Como também o medo. O medo é um grande entrave para que o aumento do governo do Senhor aconteça na nossa vida. E esse medo que muitas pessoas têm criado por ensinos equivocados, o medo de se destacar em Cristo, isso é muito prejudicial. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus aparece, Deus é glorificado quando nós aparecemos. Então nós precisamos ver o exemplo de Daniel, o exemplo de tantos outros na Bíblia, que a partir do seu destaque pessoal, o nome do Senhor foi glorificado, porque ali havia realmente a mão de Deus sobre isso. No mês de fevereiro, nós buscamos conhecer, ter a consciência e aumentar a consciência da presença de Deus na nossa vida. Se queremos ter o momento do governo do Senhor, nós precisamos buscar ter e aumentar a consciência da presença de Deus na nossa vida. Então nós vimos durante todo o mês de fevereiro esse trabalhar na nossa vida para termos consciência. Que nível de consciência eu tenho da presença de Deus na minha vida? Então, um certo escritor disse que 99% das coisas que se faziam na igreja do primeiro século não poderiam ser feitas sem o Espírito Santo. Mas cerca de 99% do que é feito na igreja de hoje pode ser feito tranquilamente sem a presença do Espírito Santo. Então,
de ter a consciência e de aumentar a consciência da presença de Deus na nossa vida é extremamente importante. E nós trouxemos uma frase de efeito que diz assim: tudo que diz respeito a nós, nossa mente, nossas emoções, o nosso corpo físico, foi planejado para reconhecer e habitar na presença manifesta de Deus. Nós somos formatados para viver com a consciência do quanto sua presença afeta a nossa fé, atitude, conduta e todo o resto da nossa estrutura. Então, fevereiro foi o mês de descobrirmos Deus em nós e do quanto essa presença eu sou consciente. Então, eu espero que você, que é do Cultura do Reino, tenha aproveitado o mês de fevereiro e tenha tido tempos específicos com o Senhor. Tempos esses que o Espírito Santo possa ter te trazido a consciência da presença do Senhor. Se você tinha, se você não tinha, o quanto você tinha e o quanto você pôde aumentar. Alguns fatores cruciais nos levam a ter e aumentar a consciência da presença de Deus. Então nós estudamos, primeiro, arrependimento. Aonde há pecado, não há consciência da presença de Deus. Pelo contrário, Deus pode estar falando, Deus pode estar presente, como sempre está, e não haver a consciência. Então arrependimento é muito importante para termos e aumentarmos a consciência da presença de Deus. Oração no Espírito Santo, outra coisa importante. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito, passa a habitar dentro de nós. E esse Espírito habitando dentro de nós, nos dá o dom de orar em línguas, de ter oração no Espírito Santo. Isso é muito importante para aumentar e ter a consciência da presença de Deus. A outra coisa, expressões criativas. Quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, de forma a ter a consciência da presença de Deus, há expressão criativa. Nós podemos ver em toda a Bíblia como quando o tabernáculo foi construído. Deus disse a Moisés que ele chamasse a Bezalel e a Oliabe, porque Deus tinha escolhido os dois e os enchido do Espírito para toda obra em arte. Então, quando nós vemos os levitas, quando nós vemos o tabernáculo em si, quando nós vemos a ideia de Deus para Israel, nós começamos a ver que aonde o Espírito está, aí há expressão criativa, liberdade cognitiva, liberdade de criatividade. Vimos também que outro fator importante é tempo de oração e tempo de adoração. Quando nós observamos sobre adoração, quando nós estudamos sobre adoração, nós vimos que o nosso tempo de adoração precisa ser 24 horas por dia. E aí nós saímos daquela esfera de que adorar é colocar uma música ou estar simplesmente conectado de forma direta, de forma expressa, com uma canção ou com algum nível de expressão de adoração. Não, adoração é a palavra hebraica avodá, que é a mesma palavra para trabalho. E trabalhamos também a palavra de Paulo que nos disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazeis para a glória de Deus. Então, adorar é estar 24 horas dirigido pelo Espírito Santo na expressão e criativa para a qual você foi designado na sua fatia de mercado e, quando em especial, na igreja ou no seu lugar de adoração que você reserva em casa. Mas tempo de oração e tempo de adoração são fundamentais para ter e aumentar a consciência da presença de Deus na nossa vida. Também vimos que outro fator importante é tempo de leitura da palavra. Não há consciência da presença de Deus sem a leitura da palavra de Deus. Até porque consciência parte do pressuposto da cognição. Mesmo que você tenha consciência espiritual, a gente não está falando disso, mas no seu dia a dia, a sua mente, ela precisa absorver a revelação. Revelação é aquilo que sai do seu espírito, que veio de Deus com informações eternas, e sobe à sua cognição, à sua mente. É quando você começa a compreender essas informações eternas, a processá-las
e depois aplicá-las no nosso dia a dia. E quando isso é feito, a vontade de Deus é feita aqui na terra, assim como é no céu. Por quê? Porque essas informações eternas começam a fluir de nós e começam a ser estabelecida no nosso dia a dia, naquilo que fazemos no ministério, na nossa vida profissional e na nossa família. E tempo de leitura da palavra é fundamental, porque a palavra de Deus, ela foi criada por Deus, ela foi entregue por Deus. A Torá foi criada para desenvolver cognição. O pecado causou um sério dano na mente humana, mas a Torá, ela tem um poder de causar sinapses tão violento que a leitura da palavra de Deus, sistemática, diária na vida de um ser humano, potencializa em muito sua atividade cognitiva. Então é muito importante. Em sexto lugar, nós vimos que é importante a comunhão com o corpo. Todo mundo tem o seu direito religioso, a sua fé, seu credo, mas quando falamos em seguidores de Cristo, nós estamos falando de igreja, de corpo de Cristo, não de denominação, mas é muito importante para ter e aumentar a consciência da presença de Deus, ter comunhão com o corpo, ok? No mês de março, nós vimos que para que o governo do Senhor aumente na nossa vida, nós precisamos determinar na prática qual é o nosso nível de amizade com Deus. E aí estudamos um pouco sobre Moisés, foi o nosso texto base, quando Moisés disse, olha, se você não vai para a terra prometida, eu também não vou. Essa é uma paráfrase do versículo que diz, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E aí Moisés mostrou realmente que ele tinha um grande nível de amizade com Deus. Depois nós vimos Abraão, quando a palavra de Deus fala que Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Por isso foi chamado de amigo de Deus. Então a confiança foi um dos fatores que nós estudamos, que vimos na ministração do louvor, domingo após domingo, onde a apóstola nos falou sobre que o nível de confiança em Deus está denunciando o nível da nossa amizade com Ele, ok? E no mês de abril, nós vamos aprender que para que haja o aumento do governo do Senhor na nossa vida, nós precisamos caminhar sob a unção corporativa. Então, duas perguntas importantes que nós temos que fazer. Como Deus está guiando sua igreja na terra? E como Deus, e onde o cultura do reino, no nosso caso, no seu caso pode ser o caso da sua denominação, onde sua igreja está indo, onde a instituição que Deus se levantou para servi-lo está caminhando, como ela se move, qual missão, visão e valores que Deus deu para o seu líder, para a cultura do reino, em particular, nós que estamos aqui como cultura do reino. Então, a unção corporativa, ela é fundamental para que haja o aumento do governo do Senhor. Não há ninguém que ande a revelia de uma unção corporativa que consiga ter na sua vida, ou através da sua vida, a expansão do governo do Senhor. Porque Deus, quando Jesus ressuscitou, levantou sua eclésia, sua igreja, um corpo que Paulo fala que tem vários membros, através do qual a multiforme sabedoria de Deus é manifesta a principados e potestades, e aqui, que é a unção corporativa, é aqui aonde está toda a estrutura do reino de Deus e do aumento do governo do Senhor. Eu quero ler com você o nosso texto base, Êxodo capítulo 6 e o versículo 26. Observe, você vai observar bem que antes que o Senhor tirasse o povo de Israel, Deus já os via como uma instituição. Lá estavam apenas os filhos de Jacó. Entraram 75 pessoas no Egito. E depois que levantou-se um rei que não conhecia José, eles já eram numerosos, mas eles não eram uma nação em si. Mas Deus já os via. Êxodo capítulo 6. Olha que coisa interessante. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes, ou segundo os seus exércitos. Olha só que coisa interessante. Então, quando Deus falou com Moisés e com Arão para tirar Israel do Egito, o Senhor os via como uma nação formada por exércitos, por hostes.
Hoste significa grupamentos específicos, delineados e com funções atribuídas especificamente. Ora, era apenas um povo, vivia como escravo, trabalhava aleatoriamente. Ninguém sabe se eles estavam divididos nem por tribos e pela casa dos seus pais, não se sabe. Mas desde que Deus os criou, eles já eram uma nação estabelecida. Nós vamos estar trabalhando sobre isso. É muito importante que você compreenda isso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, e o versículo 1, diz assim, deixa eu ler com você. Provérbios capítulo 18, e o versículo 1 diz assim: o solitário busca e surge contra a verdadeira sabedoria. Então não há nada, nem ninguém significativo na terra, nem na direção de Deus, nem sobre sua própria direção, que não tivesse ligado, linkado, submetido, ou ele mesmo fosse uma instituição, uma corporação, porque há um poder na unção corporativa. Desde o início o Senhor tem mostrado isso. Quando Deus desceu para verificar o que estava acontecendo na Torre de Babel, ele disse para si mesmo: eles são um. E quando eles são um, não há nada que vai impedi-los de fazer qualquer coisa que queiram. Quer dizer, eles se juntaram e ali foi constituída uma unção corporativa, cuja a missão e a visão era chegar ao topo, ao céu, e serem famosos. E eles iam conseguir isso. E o que Deus fez? Atirou na comunicação, porque um dos fatores de submissão à unção corporativa também é a comunicação. Nós vamos ler, nós vamos estudar esses dias. Então, a unção corporativa, ela é muito importante. Muito. Não há o aumento do governo para quem está desgarrado. Não há um aumento do governo na vida ou através da vida de qualquer pessoa que não esteja ligada ao corpo de Cristo como filho de Deus e ligada ao corpo de Cristo como instituição, através da qual o Senhor está usando, liberando uma unção específica, um mover específico para alcançar uma geografia específica, uma fatia específica da sociedade. Então é muito importante a unção corporativa, que você entenda isso. As duas perguntas que nós temos que fazer hoje são: como Deus está guiando sua igreja na terra? Então você vai para o Apocalipse, você vai ver Deus falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E para cada igreja daquela, o Senhor disse algo, mas cada uma delas era um só corpo. Todos os 7 candelabros formavam um só castiçal. Era uma visão corporativa dividida em braços que estavam ali para cumprir algo específico do Senhor, e havia sobre eles uma visão só, que era o cabeça, Jesus Cristo. Tudo bem para você? Então eu trouxe algumas coisas para a gente refletir hoje. 3 pontos eu quero falar hoje com você. A unção corporativa, ela traz para nós, em primeiro lugar, ela tem um impacto extremamente pessoal e produz automobilização. Isso é muito importante. A unção corporativa tem um impacto extremamente pessoal e produz automobilização. Então, uma coisa importante para você entender é que quando as pessoas se submetem à unção corporativa, o comportamento de visitante é substituído pela proatividade de alguém que tem o sentimento de pertencer. Você já viu pessoas que estão na empresa, estão na igreja, estão em qualquer instituição e elas nunca se sentem impelidas para fazer nada? E quando você pergunta: você não viu isso? Por que você não fez isso? Elas sempre dizem: ninguém mandou. Ah, eu não sabia que podia. Ora, como é que você está há 20 anos numa igreja e você não sabe que é preciso e que pode você, por exemplo, trocar um garrafão de água? Então, você nota as pessoas que não estão na unção corporativa porque elas nunca são automobilizadas. Elas precisam de alguém que mande: ei, você pode fazer isso, ei, você faz isso. Ela passa, vê um papel no chão, vê qualquer coisa, e elas não se mobilizam. Por quê? Porque a unção corporativa, ela tem um impacto extremamente pessoal e ela produz automobilização.
Deixa eu ler com você, e eu queria que você me acompanhasse. 1 Samuel capítulo 17. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com Davi. 1 Samuel capítulo 17. E os versículos 31 e 32. 1 Samuel capítulo 17. Nós estamos aqui na história de Davi e Golias, uma história muito conhecida, não é? E Davi recebeu uma unção da parte de Deus através do profeta Samuel, e ele foi ungido rei de Israel. Só que ele voltou para a vida dele cotidiana, ele voltou para a sua atividade comum, que é o que ele fazia, apacentar as ovelhas do seu pai. E um dia ele foi chamado pelo seu pai para ir até os seus irmãos que estavam mobilizados para a guerra, levar alguns alimentos e alimentos também para os seus oficiais. E ele decidiu deixar as coisas com as pessoas que guardavam as bagagens dos que estavam no fronte, e ele foi até a frente de guerra observar como estavam seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele ouviu Golias bradando, afrontando o exército do Senhor. E os versículos 31 e 32, depois de algumas conversas, nós vamos pulando, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, Saul era o rei de Israel: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ora, um adolescente submetido a unção corporativa. Lá estava. Deus tinha ungido ele rei, mas ele não era rei ainda. Mas ele submeteu-se à unção corporativa. O que acontece? Ele se automobiliza. É muito importante, querido, você não precisa de ninguém mandar fazer as coisas. A unção corporativa, ela tem um impacto extremamente pessoal. O profeta Isaías já era profeta desde o primeiro capítulo. Mas no capítulo 6, a palavra de Deus diz que em visão ele viu o trono do Senhor. E ele viu a glória de Deus. E toda a terra está cheia da sua glória. Imediatamente, Isaías recebeu, ouviu o pedido de Deus: quem irá? E ele se automobilizou. Sabe por quê? Porque a unção corporativa tem um impacto pessoal. E por que ela tem um impacto pessoal? Primeiro, porque ela cura as nossas feridas. Quando a unção corporativa é recebida por alguém, quando alguém mergulha, quer participar, quer se submeter, quer estar, uma das primeiras coisas que a unção corporativa faz é curar as nossas feridas, e isso equilibra a nossa autoestima. E pessoas com autoestima equilibrada, elas sempre vão estar disponíveis para fazer as coisas. Você quer ver uma pessoa com autoestima ferida, com autoestima baixa, ela sempre está aguardando que alguém chame, porque ela não se sente, ela não se vê, ela não quer se colocar, e isso é de extremo dano para nós. Por quê? Porque o nosso conjunto de competências fica comprometido, a gente nunca investe à altura, nós nunca somos demandados para que o nosso potencial possa ser desenvolvido, nós nunca somos demandados para depender de Deus em um nível em que a direção do seu Espírito seja vital na nossa vida. Então o que acontece quando se submete à unção corporativa? Uma das primeiras coisas que a unção faz na nossa vida é esse impacto pessoal. Esse impacto pessoal vem curando as nossas feridas, vem equilibrando a nossa autoestima, vem colocando alto valor devido, porque nós começamos a nos relacionar com o Senhor a partir da demanda que nós precisamos. Então, se você quer um aumento do governo do Senhor na sua vida, caminhe sob a unção corporativa. Entregue-se, procure compreender o que Deus está falando com a igreja e para onde Deus está levando o ministério onde você serve. No nosso caso, onde Deus está levando a cultura do reino, onde e como a cultura do reino se move. Quando você começa a entender isso, você se submete a isso aí, todas as suas percepções de impossibilidades começam agora a ser substituídas
pela direção do Espírito Santo, que faz com que você se enxergue a imagem e semelhança de Deus e compreenda que aquele que chama capacita, não a capacitação formal, essa você tem que buscar, mas ele já te capacitou, você já nasceu com esse conjunto de dons e competências e você já pode agora fazer aquilo que ele te criou para fazer, realizar a obra que ele te chamou para realizar. Você está comigo aí? Se você está comigo, diga amém, escreva alguma coisa aí na mídia pela qual você está nos acompanhando. Então, a unção corporativa tem um impacto extremamente pessoal e produz automobilização. Proatividade. Proatividade. Você entende? Você quer fazer. Davi disse para Saul, não se preocupe, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, Golias. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Quem mandou? Ninguém. Tinha competência formal como os soldados? Não. Tinha estratégias de guerra? Não. Tinha visão de treinamento militar? Não. Mas, submetido à unção corporativa, a automobilização acontece. Quando a automobilização acontece, acontece a promessa de Deus dada a Josué. Onde você pisar a planta do teu pé, esse lugar eu te dou. Tem muita gente querendo primeiro a certidão do cartório, que Deus já lhe deu o lugar. Não, Deus quer que você pise e depois ele te dá. Então a automobilização, ela faz com que você entre no nível de proatividade, de pisar no lugar, de querer fazer, de se voluntariar para fazer, e a proporção que você vai fazendo isso, o Senhor vai te dando competência, capacitação, e você vai recebendo uma unção específica, revelações específicas. Ninguém se lança no ministério já pronto. Todo aprontamento é feito quando você começa. Os seminários, qualquer outra coisa, são instrumentos. Instrumento não faz profissional. Instrumento aparelha um profissional. Você aparelha o dom, perdão. Instrumento faz um profissional, mas não entrega o dom. Os médicos nascem médicos. Eles se tornam médicos profissionais por causa da academia, das suas especializações. A instrumentalização os faz profissionais no dom que eles já têm. Advogados, promotores e etc, etc. Ninguém faz o mecânico. O cara tem que gostar de carro, o cara tem que gostar de tudo aquilo ali. Depois ele vai para a profissionalização e aquela instrumentalidade faz dele um profissional. Assim é aqueles que decidem fazer a obra de Deus. Primeiro você se submete à unção corporativa e depois você entra em proatividade, em automobilização, e Deus vai te gerando essas competências, porque até para que você se instrumentalize de outras coisas, você precisa ter a revelação daquilo que Deus te chamou para fazer. E muitas vezes isso só acontece quando nós já estamos trabalhando, já estamos fazendo. Davi, para ser rei, tocou harpa. Olha só. Davi, para ser rei, aprendeu o protocolo, sentado à mesa de Saul, comendo com o rei. Davi, para ser rei, teve que fugir de caverna em caverna. Tudo isso o Senhor estava preparando, mas primeiro ele teve que se automobilizar debaixo de uma unção corporativa para matar Golias. Você está comigo? Então, muitas pessoas nunca se sentem em casa, nem no reino e nem na denominação que serve. Sabe por quê? Porque nunca se submeteu à unção corporativa. Então, você vê o exemplo do filho mais velho, da parábola do filho pródigo, sempre esteve ali. Tudo era dele, mas ele não tinha coragem de fazer um churrasco com os amigos e matar um carneiro para se divertir. Você entende? Todo o tempo ali, mas nunca se submeteu à unção corporativa. Ele sempre foi um visitante, ele sempre foi um colaborador, ele sempre foi qualquer outra coisa, menos participante de tudo. Sabe? Menos ter o sentimento de pertencimento. Isso é uma unção que faz sobre nós. Você chega na denominação, você entra no corpo de Cristo
E se você não se submeter à unção corporativa, vai separar uma cadeirinha, um banco, e vai marcar para você e vai ficar lá, esperando que alguém mande você fazer uma coisa. Deixa eu te dizer algo. O chamado foi Deus que fez. O aparato, Ele já entregou na sua palavra. Qualquer outra coisa é desnecessária antes que você se levante e se submeta à unção corporativa. Você está comigo aí? Ok? Segunda coisa que eu quero tratar com você. A unção corporativa ativa a nossa fé em Deus e no potencial do nosso conjunto de competências. Isso é importante. Você não pode dizer que tem fé até você ser demandado. Você entende? Você não pode medir, você pode até dizer, você não pode medir a sua fé até que você seja demandado. E quando você se submete à unção corporativa, que acontece a automobilização, como foi aqui com Davi, ele agora vai diante de Golias. E aí, querido, depois que ele sai da presença de Saul e parte para Golias, ele tinha que confiar em duas coisas: em Deus e no seu conjunto de competência. Não dá para dizer que Davi não era bom na funda. Foi o Espírito Santo que fez tudo. Não, de forma nenhuma. Davi era bom, sim. Davi era especialista na funda. Ele treinou homens, segundo a palavra de Deus, que atiravam com uma funda num fio de cabelo. Você entende? Então Davi tinha fé em Deus e no seu conjunto de competências, no seu potencial. Deixa eu ler com você, se você está aí. 1 Samuel, Êxodo capítulo 17 também. Vamos ler Êxodo capítulo 17. A unção corporativa ativa a nossa fé em Deus e no nosso conjunto de competências. Vamos ler Êxodo capítulo 17, um pouco sobre Josué, outro exemplo que nós vamos trabalhar hoje à noite. Êxodo capítulo 17. Se você está anotando, os versículos 8 a 10, depois do 13 ao 16. Ok? Êxodo capítulo 17, e os versículos do 8 a 10, depois do 13 ao 16. Tudo bem? Ok. Então, em primeiro lugar, a unção corporativa tem um impacto extremamente pessoal e produz automobilização. Se você não se sente, não se submeteu à unção corporativa, você já está no reino, pode estar caminhando para o céu, sim, com certeza, na salvação, a salvação é intocável por outras pessoas, mas existe uma unção corporativa para o corpo de Cristo. E em menor escala existe uma unção corporativa liberada por Deus para a denominação em que Deus escolheu para você servir o reino de Deus. E se você ainda não se sente fazendo as coisas, você precisa observar esse mês e pedir para Deus: Senhor, eu quero me submeter à unção corporativa. Em segundo lugar, a unção corporativa, ela ativa a nossa fé em Deus e ativa também a nossa fé no potencial do nosso conjunto de competências. Quando Deus nos criou, queridos, Ele já criou com esse conjunto de competências. Nós temos as competências espirituais e nós temos as competências, os dons, as qualidades naturais. Isso já vem conosco. Tudo que a gente faz na academia, nas especializações, na profissionalização, é desenvolver, aparelhar e instrumentalizar essas coisas. Nós não recebemos isso numa sala de aula. Nós já viemos com isso. Tudo bem? Então eu quero ler com você Êxodo capítulo 17, os versículos do 8 ao 10, depois do 13 ao 16. Israel tinha passado 230 anos no Egito. Boa parte deles como escravos. Josué, o cidadão que nós vamos ler aqui, nasceu e se criou em escravidão. Ele nasceu escravo e se criou escravo. E aí Israel é tirado com mão forte por Deus do Egito, passa o Mar Vermelho, e quando eles estão caminhando, depois de um certo período, vem a nação chamada Amaleque.
lutar gratuitamente contra Israel. Israel não estava no território deles, Israel não estava afrontando eles, Israel estava num caminho neutro, e Amaleque se levanta e vem lutar contra Israel. Olha só que coisa interessante, o que é submeter-se a unção corporativa. Leia comigo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, versículo 9 do capítulo 17. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Em algumas traduções ainda diz: escolhe homens de guerra. Ora, que homens de guerra são esses, se eram todos escravos há dias atrás? Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e a vara do Senhor estará na minha mão. Versículo 10 diz assim: e Josué fez conforme Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo. Isso para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olha que coisa bacana, querido. Israel está saindo. Agora lembre-se, o nosso primeiro versículo foi Êxodo 6, 26. Esses são Arão e Moisés, que recebeu do Senhor a ordem de tirar Israel do Egito segundo os seus exércitos. Olha como Deus vê. Cada uma dessas atribuições, desses atributos, estava dentro deles. E quando eles saem do Egito, que chegam num certo lugar, Amaleque vem para pelejar com ele. Simplesmente Moisés diz para Josué: amanhã pegue os homens e saia à guerra e fira Amaleque ao fio da espada. A pergunta é: como? Então Josué tinha duas alternativas: olhar para Moisés e dizer: como assim, eu? A única coisa que eu sei fazer é cidades, construir cidades. Foi o que eu fiz durante todo o meu tempo de escravo. E você está me... Não, simplesmente Josué submeteu-se à unção corporativa. E a unção corporativa trouxe para Josué, ativou em Josué a fé dele no Senhor e no potencial do conjunto de competências que Deus tinha colocado dentro dele. Então ele levantou-se no outro dia, não sei como, teve discernimento para saber quem eram as pessoas adequadas para levar a guerra, teve sabedoria para se levantar como comandante, com um pensamento estratégico, com uma estrutura estratégica, dividindo aqueles homens escravos como ele em pelotões específicos, atacando de forma específica, a ponto de Deus dizer para Moisés: escreve isso e repete para Josué. Olha, diga para ele, pense nisso, querido. Ei, a unção corporativa fez algo maravilhoso e impactante. Como alguém concebe entrar no reino de Deus, aderir a uma instituição corporativa como uma denominação e nunca se submeter à unção corporativa? Viver o tempo todo sentado, sem proatividade, sem automobilização, e com isso sua fé em Deus está comprometida, porque ele nunca recebeu de Deus a demanda suficiente para aumentar a sua fé, para robustecer a sua fé, para necessitar de Deus nesse nível, e nunca vai conhecer o seu potencial. Simplesmente Josué disse: ok, amanhã eu estou lá. E desceu, e a Bíblia não diz como discerniu quem eram os caras de guerra, colocou em forma, também não sei como, os levou ao fronte de batalha e venceu a guerra. O Senhor estava com ele? Sim. Arão e Ur estavam no monte com Moisés, sustentando as mãos, você sabe da história. Mas, querido, se eu disser para você que você vai desbaratar uma quadrilha de tráfico de droga, que eu vou ficar na igreja com a mão levantada, com Tális do lado e Adonias do outro, segurando minha mão, e você nunca pegou numa arma e pegar
as pessoas que você não conhece, que sabem atirar nem nada, e descer para ir prender essa quadrilha, porque eu estou orando e 2 meninos estão segurando a minha mão. Eu quero dizer para você que eu gosto de fazer esse quadro, para você notar como que não é tão simples como a Bíblia está dizendo, mas como é poderoso quando se obedece. Você entende? 40 anos tinha Josué. 40 anos nascido e criado na escravidão. E naquele tempo o Senhor tirou Israel conforme os seus exércitos, as suas hostes. E quando Deus ordenou que mandasse a batalha, ele imediatamente obedeceu. E a unção corporativa ativou a sua fé em Deus e no potencial do conjunto de competências. Eu fico pensando como Josué depois ficou admirado. Meu Deus, como é que eu fiz com aquela espada? Eu nunca que eu soubesse que eu podia fazer aquilo. Menino, como aquele pessoal, rapaz, esse pessoal que foi comigo, gente da maior qualidade de guerra. Eu nunca pensei que aquele menino que trabalhava comigo, construindo aquela cidade, era bom naquilo de espada. Você nunca pensou, sabe por quê? Porque a demanda do Egito sempre ofusca o nosso potencial. A demanda do reino é para arrancar de nós o nosso melhor e nos fazer performar na ideia que Deus prometeu e promoveu para a gente. Você entende? Enquanto você não se submete a essa unção corporativa, sentadinho você fica recebendo todo domingo, ou em casa agora, bacana, né? Fazendo o seu dízimo, sua oferta, tranquilo e sendo uma pessoa comum. Eu quero te dizer que Deus não te criou para ser uma pessoa comum. Porque a palavra comum é diametralmente oposta à sua digital. Se você coloca a sua digital em qualquer lugar, você já vê que você não é uma pessoa comum. Então a sua digital diz para você que você não é comum. Então você não pode simplesmente decidir não querer ter a sua fé em Deus ativada e conhecer o seu conjunto de competências. Você só sabe o que pode quando Deus demanda sobre você. As pessoas não nos conhecem, então elas vão testando a gente e colocando demandas específicas. São raros os líderes que realmente impõem nas pessoas de forma mais incisiva para arrancar o melhor das pessoas. A maioria quer a política da boa vizinhança, fazer as pessoas não sofrer, não se incomodar. Eu particularmente não tenho esse problema. Eu gosto de forçar a barra. Às vezes vou até mais além. E não me arrependo não. Porque eu tenho descoberto grandes coisas nos parceiros que Deus colocou comigo. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre a importância de caminhar, sobre a unção corporativa. Nós estamos vendo Deus mover os tronos de autoridade do mundo todo. As coisas estão se movendo de lugares. Está havendo uma troca de poder agora no mundo todo. E quem vai ser estabelecido nesses novos tempos serão pessoas que confiam no Senhor. Nesse tempo aqui de Davi, nesse tempo aqui de Josué, havia um confronto de tronos. Deus havia destronado o mundo. E vem Amaleque confrontar esse novo mover que estava sendo implantado. Essa nova estrutura de governo, que era uma nação de reis e sacerdotes que estava sendo levantada pelo Senhor. E o Senhor mobilizou pessoas específicas e eles acreditaram no que Deus estava demandando deles. E a minha pergunta para você é: você caminha na visão corporativa? Você tem alma o suficiente para caminhar corporativamente? Tanto para submeter-se, como para crescer. Isso tem um impacto extremamente pessoal na sua vida e move você, recruta suas habilidades, sabe, mobiliza o seu interior a ponto de você não conseguir ficar parado. A unção corporativa, ela ativa a nossa fé em Deus e a nossa fé no potencial que nós temos no nosso conjunto de competências. E em terceiro lugar, eu quero dizer para você que caminhar sob a unção corporativa elimina a percepção pessoal das circunstâncias.
Isso é muito importante. A diferença entre o confronto e a afronta é a leitura de quem está sendo confrontado. Quando nós vemos aqui 1 Samuel capítulo 17, nós vemos um exército se sentindo desmoralizado. Por quê? Porque a afronta foi pessoal. Quando Golias gritou, Saul tomou para si. Quando Golias gritou, seu exército tomou para si. E aqui está o desafio entre quem cresce e quem não cresce. As pessoas que tomam confronto como de forma institucional são pessoas abertas ao crescimento. As pessoas que tomam confronto com a afronta pessoal, ela causa um caos emocional e a partir de então ela não consegue ler mais nada que seja positivo para o seu crescimento. Elas andam em vitimização, elas culpam as pessoas pela sua ausência de crescimento, elas sempre têm uma terceirização de responsabilidade, sabe por quê? Porque elas não estão sob a unção corporativa. A unção corporativa, ela elimina a percepção pessoal das circunstâncias. Mesmo que aquilo doa no seu coração, mas imediatamente a mente que Davi tinha vem à tona. Você está afrontando o exército do Deus vivo. Você entende? Jesus foi confrontado, você expulsa demônios por Beelzebu. Jesus disse, olha, eu não tenho problema com o que você está dizendo. Se você blasfema contra Deus, você tem perdão. Se você blasfema contra o Filho do Homem, você tem perdão. O que vocês estão fazendo é blasfemando contra o Espírito Santo. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado no que vocês estão se metendo. Você entende? Não tem nada de pessoal. Não é colocado no prisma pessoal. E quando isso não é colocado no prisma pessoal, o que acontece? Você se mantém corporativamente. A unção continua fluindo na sua vida. A revelação continua fluindo na sua vida. Então, caminhar sob a unção corporativa elimina a percepção pessoal das circunstâncias. E aí o que acontece? Diante da afronta, a unção corporativa mobiliza a nossa unção específica e os nossos dons, e não o nosso emocional. Você entende? Quando nós estamos caminhando sob a unção corporativa, diante da afronta, a nossa perspectiva pessoal das circunstâncias muda, e o que é mobilizado é a nossa unção e o nosso conjunto de competências. Vamos ler os versículos 33 a 37, ainda de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, e os versículos do 33 ao 37. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto um leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Veja duas coisas importantes. Primeiro, chamar Golias de incircunciso. Então, ele estava se firmando na aliança com Deus, pensando totalmente corporativamente, institucionalmente. Você entende? Depois ele diz, ele afrontou os exércitos dos Deus vivo. Versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. E aí, Saul disse para Davi, vá meu filho, que o Senhor esteja contigo. Saul viu equilíbrio, Saul viu sensatez, Saul viu uma mente focada, Saul viu ele operando em uma unção específica. Não ouvide que ali naquele momento foi
a percepção da unção que estava sobre ele, que fez com que o rei deixasse um menino de 19 anos de idade e contra um gigante que desde a sua mocidade foi criado para matar pessoas. Não pense que foi a conversa apenas de Davi, eu matei um urso, matei um leão, não. Ali havia uma unção funcionando para convencer Saul. E Davi foi. E por que Davi não se sentiu afrontado? Porque a unção corporativa elimina a percepção pessoal das circunstâncias. Todas as vezes que a pessoalidade está acima da unção corporativa, nós começamos a perder revelação, perder unção, o nosso emocional fica desequilibrado e isso dificulta que nós recrutemos o nosso conjunto de competências, já não pensamos mais, a nossa cognição está completamente comprometida. E aí o que acontece? Desmobilizado. Então não é um favor que você faz a alguém compreender o que Deus está fazendo com a igreja, como um todo, como o corpo de Cristo, e compreender o que Deus está fazendo a partir da denominação que Ele te levantou para servir no reino de Deus. Como nós, no nosso caso, o Cultura do Reino, onde e como o Cultura está se movendo, ou a sua denominação está se movendo. Você entender essa conjuntura, se submeter a essa conjuntura, isso vai trazer para você um impacto pessoal. Esse impacto pessoal vai produzir em você automobilização. Você vai querer fazer, você vai querer estar participando. Não precisa ninguém mandar. E aí o Senhor vai começar a demandar sobre a sua vida. Tanto pode ser pessoalmente, com você, como através de pessoas, seus líderes, as pessoas que estão com você na igreja. Isso vai ativar em você a fé em Deus, porque tem coisa para fazer a obra de Deus, tem que ter fé em Deus, mas também vai ativar em você confiança no seu potencial e no potencial do seu conjunto de competências. E isso vai trazer para você a eliminação da percepção pessoal das circunstâncias. E quando a percepção pessoal das circunstâncias é eliminada, que a gente começa a olhar para as circunstâncias a partir da perspectiva de uma unção corporativa, a nossa autoestima, o nosso foco, a nossa centralidade começa a funcionar. E aí o que acontece conosco? Todas as vezes que as coisas estão acontecendo, elas não vão mobilizar suas emoções. Elas não vão atacar o seu emocional. O que vai ser mobilizado vai ser a sua unção específica e os seus dons. Para quê? Para trazer solução, para trazer a resposta de Deus, para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Quantos estão comigo? E eu trouxe uma frase para a gente terminar. Preste atenção. Quando um membro não está alinhado à visão corporativa, ele se desconecta do resto do grupo. E aí, a qualidade das suas contribuições diminui. Eu não estou falando da quantidade, eu estou falando da qualidade. Você entende? Quantidade é o quanto você faz, quanto você está ativo. Qualidade fala do nível do resultado que você está produzindo. Então, quando nós estamos debaixo da unção corporativa, alinhados à visão corporativa do que Deus está fazendo, onde está guiando sua igreja na terra, e onde e como a denominação a qual Ele nos colocou para servir está se movendo, o que acontece é que nós estamos conectados com o corpo e com o grupo específico que o Senhor nos colocou para servir. E aí existe qualidade na nossa contribuição. Qualidade é um resultado que alcança pessoas, qualidade é um resultado que beneficia pessoas, qualidade é um resultado onde as pessoas recebem uma resposta de Deus, um impacto pessoal de Deus na vida delas, através da sua vida. Quantos entenderam? Então eu quero nessa noite orar com você. Eu não sei como está
submissão à unção corporativa. Muitas pessoas nem têm ideia do que seja isso. Elas acham que elas podem caminhar sozinhas. Então elas se levantam idiosincraticamente e elas vivem nisso. Todas as vezes que elas são corrigidas, elas sentem amarguradas, diminuídas. Quando elas não são reconhecidas, elas se sentem desprezadas, desprestigiadas. Tudo gira em torno do pessoal. E lembre-se de uma coisa importante. Enquanto Moisés foi institucional, ele estava caminhando para a terra prometida. No dia que ele passou a ser pessoal, ele perdeu a chance de entrar na terra. Deus dizia que ia matar o povo e Moisés se colocava diante do povo. Deus trazia praga e Moisés rogava pelo povo. Até um dia em que o povo se levantou violentamente e Deus mandou Moisés falar à rocha. E Moisés começou o seu discurso falando diretamente com o povo, chamando o povo de rebelde, e trouxe a pessoalidade para a questão. E bateu na rocha. E naquele dia, por causa da pessoalidade, tudo que a gente estudou aqui deixou de existir na vida de Moisés. E o que acontece? Moisés perdeu a chance. Porque quem não caminha na unção corporativa coloca a sua pessoalidade no que faz na obra de Deus. E quando a pessoalidade começa a funcionar na obra de Deus, a direção de Deus sai e a pessoa começa a caminhar agora com seus próprios pés, a partir da sua própria visão, para onde ele mesmo está enxergando. E Deus disse: desse jeito, Moisés, não dá para você levar o povo. Agora ficou pessoal. Eu quero orar com você. Esse é um grande risco. Eu particularmente tenho orado diariamente sobre isso. Pedido a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não posso viver na pessoalidade. Eu quero estar sob a unção corporativa. Eu quero estar sob a unção corporativa. Eu quero viver sob a unção corporativa. Nós vamos estudar nas outras semanas como ela protege, como ela traz revelação, como ela mostra o caminho à frente. Tudo isso faz parte da unção corporativa. Mas tem muitas pessoas que decidiram não fazer isso. Espero que esse não seja o seu caso. Eu quero orar com você. Anotou direitinho? Tudo certinho aí? É importante você anotar, para que você lembre disso. Sua mente daqui a 7 dias não lembra de absolutamente nada do que eu disse para você hoje. Então é importante que você anote. Tudo bem? Se você pode, se você não está trabalhando, se você pode, onde você estiver, por favor, baixe a sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu quero colocar uma canção para que você escute e ore ao Senhor nesse tempo. Depois nós vamos estar orando juntos. Há um tempo específico para você. Nós precisamos abandonar o comportamento de visitante, querido. Substituir esse comportamento por um sentimento de pertencimento. Eu sou dali. Eu sou do reino de Deus. Eu faço parte do corpo de Cristo em tal denominação. E essa denominação, ela tem essa missão, visão e valores. E dentro disso, eu me adapto, eu me encaixo aqui. O meu conjunto de competências atende aqui. E aquilo que o Senhor me leva para fazer é uma demanda alta, que traz sobre a minha vida a ativação da fé em Deus e também do potencial do meu conjunto de competências. E aí o inimigo se levanta, começa a querer confrontar. Mas aí a minha percepção das circunstâncias já mudou, já não é mais pessoal. E quando a afronta se levanta, ela não vem, ela não mobiliza o meu emocional. Mesmo que isso queira acontecer, mas a direção do Espírito que habita dentro de mim, ao invés de permitir que o meu emocional seja mobilizado, ele vai mobilizar a minha unção,
e o meu conjunto de competências. E ao invés de eu me sentir confrontado, eu sei que é o reino que está sendo afrontado. E aí eu me levanto como Davi, eu me predisponho como Josué, mesmo sem entender muita coisa, mas eu sei que quando eu colocar o pé, aquele que me chamou já me capacitou e vai me instruir sistematicamente à proporção que eu for me automobilizando para aquilo para o qual eu fui chamado. É tremendo da parte do Senhor, querido. Você pode tomar uma decisão, começar a pedir perdão ao Senhor por esse tempo todo. Você está ali, você está participando, você está recebendo, mas não está se automobilizando. Você não se vê, não se sente, sempre está por fora. Como? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos nessa noite. Deus, tudo que o inimigo quer é que nós permaneçamos, aspas, no nosso lugar. O nosso lugar é o lugar onde o Senhor nos chamou. O nosso lugar é o lugar onde o Senhor nos preparou para estar. O nosso lugar é exatamente no fronte, na estratégia do Senhor para a nossa vida, para o seu reino e para a denominação que o Senhor nos criou para estar. Ali é o nosso lugar, ali é onde devemos estar. Não podemos estar fora disso. Nós fomos criados para habitar nesse lugar, porque é nesse lugar onde a presença de Deus é suficiente na nossa vida. É nesse lugar onde nós entendemos que o reino subsidia a nossa empreitada. É aqui nesse lugar, e é nesse lugar que nós queremos estar. Esse é o lugar da vitória, esse é o lugar da misericórdia, esse é o lugar da graça, esse é o lugar do poder, esse é o lugar da revelação, esse é o lugar onde a gente abre a Bíblia e a letra salta, trazendo do nosso espírito as informações eternas e fazendo com que a nossa cognição produza os resultados que nós viemos para produzir na nossa geração, e toda a sociedade ao nosso redor começa a compreender que há uma vontade boa, perfeita e agradável da parte de Deus sendo expressa na vida dela a partir da nossa vida. E a partir daí a nossa vida começa a ter senso de propósito, começa a ter senso de completude, senso de plenitude, e assim a vereda do justo vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Que o Senhor possa nessa noite encontrar em você uma pessoa submissa à unção corporativa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas hoje. Falando agora da instituição onde Deus te chamou para servir ao corpo de Cristo. Mobilize-se, entregue-se, submeta-se, e o Senhor vai te dar grandes vitórias. E a partir dessas vitórias, uma nova fé vai surgindo, e a partir dessa nova fé, outras demandas maiores da parte do Senhor vão aparecendo, que vai necessitar de maior índice de fé, de maior índice de autodesenvolvimento, e você vai crescendo, assim como crescia Jesus, assim como cresceu Samuel, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Posso ouvir amém? Quantos estão aí? Escreve alguma coisa, manda para a gente aí agora. Pegue sua ceia, seu pão e seu vinho, e chegou a hora de nós cearmos ao Senhor, ok? Coloca alguma coisa, escreve algo nessa noite, para que a gente possa entender, obrigado, para que a gente possa entender como que chegou a ministração para você. Não esqueça de fazer seu comentário, vai ser muito importante para nós. Aqui estão pão e vinho. A palavra de Deus diz que isso é um memorial, traz a nós a memória. Fazei isso todas as vezes que comeres, em memória de mim, disse Jesus. E a memória da morte de Jesus não é algo para a gente ficar chorando pelo sofrimento dele. Se realmente a gente valoriza o sofrimento dele na cruz do Calvário, nós não temos que estar chorando todas as vezes que pegamos pão e vinho. Nós precisamos estar com o pão e o vinho na mão, tomando decisões chaves na nossa vida,
porque nós valorizamos esse sacrifício. Então tudo que ainda nos limita pode ser quebrado, pode ser destruído. E hoje nós estamos lembrando, pão e vinho lembra para a gente, ei, ele morreu. E quando ele morreu, levou cativo ao cativeiro. E deu 2 aos homens, porque quando ele morreu, ele subiu. E quem é que subiu, senão o que desceu? Ele nos deu a liberdade. Então o pão e o vinho, a Santa Ceia, também é para lembrar para a gente que a morte trouxe um desencadear de grande autoridade, libertação, redenção, justificação, e tudo isso é seu por direito, não porque merecemos, mas porque ele nos amou primeiro. Então você pode pegar o seu vinho e em nome de Jesus você pode comer e pode beber. É para você. Essa liberdade conquistada é para você. Esse perdão conquistado é para você. Essa glória de volta é para você. A imagem e a semelhança do nosso Deus de volta é para você. Para que você cresça, para que você produza. Em nome de Jesus. Eu quero lembrar para você que hoje é 3 de abril e nós já entramos no segundo trimestre. E a nossa leitura do segundo trimestre é o livro Fortalecidos no Senhor. No primeiro trimestre nós lemos Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. E agora no segundo trimestre o nosso livro é Fortalecidos no Senhor, de Bill Johnson. Então se você ainda não tem, compre, procure a pastora Ruth, ela tem, compre o seu, comece a ler. Estamos em tempos muito difíceis, precisando realmente sermos fortalecidos no Senhor. E essa vai ser uma leitura extremamente edificante para você, para que você caminhe na unção corporativa, forte e destemido no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Eterno de Israel os faça 1000 vezes mais numerosos do que vocês são hoje e os abençoe como prometeu. Que o Eterno de Israel derrame bênçãos e mais bênçãos sobre vocês, sobre toda a descendência de vocês. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Obrigado por estarem aí. Beijo no coração. E eu os envio debaixo do manto apostólico de um sábado de paz, porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Manda um like para a gente, mande o seu comentário. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.